em frente aqui com o nosso estudo de Sefer Yoshua. A gente chega agora no 5º capítulo desse grande livro. E nesse capítulo a gente vai aproveitar para estudar o Tanakh de uma forma um pouquinho diferente. O Tanakh abre para a gente várias portas. Quando você estuda toda a história que aparece no Tanakh, você pode estudar isso de diferentes formas. A gente pode estudar isso simplesmente como história judaica, vamos conhecer o passado do povo judeu. A gente pode estudar isso de forma arqueológica, vamos tentar encontrar essas histórias, esses fatos, os lugares onde isso se encontra, como a gente fez ultimamente com Yerichó, com Gilgal. Ou a gente pode fazer o que a gente vai fazer hoje, devido ao tema do nosso capítulo, que se chama Historiosofia. Historiosofia é uma interpretação filosófica do curso que a história levou. A Torá, o Tanakh, aqui no nosso 5º capítulo, conta pra gente um fato que a priori é um fato real, mas não tinha necessidade de contar ele. Então a gente vai tentar entender por quê. Por que é tão importante contar isso? Isso vai jogar luz em mais algumas coisas que aconteceram no passado que a gente não focou nelas ainda. Nosso 5º capítulo de Sefer Yoshua conta pra gente o seguinte. Depois que o povo judeu atravessou o Jordão, eles chegaram na cidade chamada de Gilgal. Eles montaram acampamento nesse lugar chamado Gilgal, que a gente falou no vídeo passado, ficava lá ao leste de Yerichó, próximo ao Rio Jordão. E conta pra gente o Tanakh que lá eles fizeram duas coisas. Primeira coisa, Brit Milá. Segunda coisa, Korban Pesach. Korban Pesach é o sacrifício que o povo judeu costuma fazer próximo, no meio lá do mês de Nissan. Se eles atravessaram o Rio Jordão no dia 10 de Nissan, alguns dias depois, no dia 14, já para a noite do dia 15, é a famosa festa judaica chamada de Pesach. Então eles tinham que fazer o Korban Pesach porque chegou a hora. Porém, o Tanakh conta para a gente também que eles fizeram um Brit Milá. O povo judeu inteiro, que até então não tinha sido circuncisado, todos aqueles que estavam no Egito fizeram circuncisão como se deve, desde Avraham Avinu, essa mitzvah que existe no povo judeu se manteve, e no Egito todos faziam circuncisão. Aqueles que cresceram, nasceram no deserto, não tiveram essa oportunidade. A viagem no deserto, o calor, a falta de água, a falta de descanso, fez com que todo o povo judeu evitasse de cumprir essa mitzvah. Fazer a circuncisão na criança, quando você está no meio do deserto, no calor, areia batendo, não é o lugar ideal para fazer isso. Você meio que vai colocar a criança em um certo tipo de risco. Por isso, ninguém fez. Assim que o povo judeu atravessa o Rio Jordão, chega em Eretz Israel, a primeira coisa que Yoshua tem para contar para a gente, Yoshua é aquele que escreveu o próprio livro dele, a primeira coisa que ele tem para contar para a gente é: pessoal, a gente fez Brit Milá em todo mundo. Por quê? Eu entendo que é um fato, eu entendo que isso aconteceu, que isso foi necessário, até agora não fizeram, agora a gente tem a oportunidade. Mas por que o Tanakh conta isso pra gente? Se o Tanakh é só um livro de história, então já vamos direto para a guerra. A gente quer saber da conquista, o povo judeu vai conquistar Yerichó em breve. Vão conquistar a cidade de Yerichó. Capítulo 6 tem um capítulo incrível sobre a primeira conquista, as voltas que deram em volta da cidade, a muralha caindo, mas para que contar que eles fizeram Brit Milá? Que diferença isso me faz? Fizeram circuncisão, tá bom, é um fato, mas qual a necessidade? Então aqui a gente entra com esse conceito da historiosofia. Vamos analisar, vamos interpretar de um ponto de vista filosófico por que a história judaica passou justamente por isso. Qual a ideia da circuncisão? Então, acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer aqui é: por que existe essa mitzvah? Qual a ideia da circuncisão no povo judeu? Por que a Kadosh Baruch Hu mandou Avraham Avinu fazer uma coisa dessas? A priori você está fazendo alguma coisa no corpo, você está machucando o corpo da pessoa. Existe uma proibição de se autoflagelar, você não pode se fazer machucados. Fazer machucado uma criança de 8 dias, qual é a ideia? Então, uma das características essenciais no judaísmo, no cumprimento das mitzvot, em toda a questão judaica, é o autocontrole. A pessoa tem que saber que ele tem que muitas vezes se autocontrolar para evitar proibições. Muitas e muitas proibições que aparecem na Torá, você só vai conseguir cumprir elas se você tiver autocontrole. E o autocontrole só é necessário quando existem limites. Algo que não tem limites, imagina que você pega um carro e você tem uma estrada reta que não tem nenhum desvio, nenhum buraco, nenhum outro carro passando, você não tem limite nenhum. Se você não tem limite de velocidade, você pode dirigir na velocidade que você quiser, ou se você tiver num fliperama, ou uma coisa do tipo que você não tem risco nenhum, você não tem limite, você não precisa ter autocontrole, você faz o que você quiser. O fato de existirem limites faz com que o autocontrole seja necessário. E qual a função dos limites?
Por que existem limitações? Porque as limitações são necessárias e a Torá nos proíbe muitas coisas, porque sem limites não tem sentido. Algo que não tem limite, algo que faz o que você quiser, na hora que você quiser, isso daqui perde completamente o sentido. Você para de dar valores para as coisas. Alguém que é extremamente rico, ele tem bilhões, ele tem muito, muito dinheiro, ele para de dar valor para o dinheiro. Ele não se importa se o carro dele quebrou, queimou, ele compra outro. As coisas começam a perder o valor. Um mundo sem limites, um mundo sem limitações, ele perde o sentido. As coisas perdem o valor. Imaginem viver por milhares de anos. A pessoa nem daria valor para o dia a dia dele. Uma das coisas que dá valor à vida é o fato de saber que em algum momento essa vida vai acabar. Os limites dão sentido para as coisas. Na questão da circuncisão, a Torá vem dizer para a gente o seguinte: olha, em tudo tem que ter limites, também no relacionamento entre homens e mulheres tem que ter uma certa limitação. E justo lá a gente encontra em várias e várias sociedades no passado que, quando elas perderam essa questão dos limites da sociedade, quando elas perderam a compreensão de que, olha, tem que ter limites também na vida externa da pessoa, na vida coletiva, no modo como se lida com os outros e também na vida pessoal, quando esses limites foram perdidos, eles destruíram completamente as sociedades. A Torá nos ensina desde pequeno, o menino, a criança, desde pequeno, ele tem que saber que também em relações pessoais dele, ele tem que ter os limites dele. O povo judeu está entrando em Eretz Israel. Eles estão vindo conquistar a terra. O que a gente veio fazer aqui? Por que a gente quer tanto uma terra? Por que o povo judeu tem a necessidade de conquistar a terra, mandar todo mundo embora, guerrear, expulsar? Acha um outro cantinho. Eles já tinham conquistado outros lugares. Vai morar lá. Por que vocês têm que morar aqui? Por que tem que conquistar? Vive aqui em sociedade com todo mundo que se encontra no país. Por que você tem que conquistar um terreno só seu? A gente podia pensar que a conquista de Eretz Israel é uma conquista como qualquer outro povo, querendo arranjar um território onde ele quer morar sozinho, ele não quer saber nada de ninguém, e ele quer só um lugar para viver. Mas a conquista de Eretz Israel para o povo judeu tem um outro sentido. A gente tem aqui um plano muito grande. O povo judeu não está só procurando um lugar para morar. Ele está procurando um lugar onde ele vai poder construir uma sociedade com Kedushá, com santidade, com pureza. E essa é a grande dificuldade. Conquistar a terra, isso daqui não é o mais difícil. Conquistar a terra é fácil. A pergunta é o que você vai fazer com isso depois. Logo antes da primeira conquista, logo antes de chegar no 6º capítulo e conquistar a cidade de Jericó, o povo judeu tem que saber pelo que eles estão vindo. O que vocês estão vindo fazer aqui? Vocês estão vindo fazer aqui o quê? Matar todo mundo e construir a sociedade que você quiser? Que vai ser corrompida em qualquer coisa? Não vão dar valor para nada, sentido para nada, sem limites? Não. Saibam que vocês estão vindo conquistar um lugar, mas vocês estão vindo conquistar esse lugar para criar aqui uma sociedade especial, uma sociedade que vai futuramente construir o Beit HaMikdash, uma sociedade com santidade, uma sociedade com limites. Isso daqui joga um pouco de luz em várias coisas que aconteceram no passado, desde o começo do livro de Yoshua até aqui. Vamos só levantar alguns pontos para entender o que está acontecendo. Logo no começo do livro, a Torá conta para a gente que Yoshua mandou mensageiros. Esses mensageiros, fala a Torá, eles saíram de um lugar chamado Evel Ashitim. O acampamento judaico era em Evel Ashitim e de lá eles foram mandados. Que diferença faz aonde estava? Por que foi necessário contar? Evel Ashitim é o lugar onde o povo judeu caiu na promiscuidade com as filhas de Moab. Lá o povo judeu pecou. Lá o povo judeu errou. E Yoshua manda mensageiros de lá falando o seguinte: olha, a gente está saindo daqui. A gente está saindo do mais baixo possível, mas a gente quer chegar longe. A gente quer crescer muito, a gente quer mudar. E onde vão os mensageiros? Para onde eles foram? Qual o primeiro lugar onde os mensageiros chegam? Na casa de Rahav. Quem era Rahav? A gente falou lá atrás que tem duas explicações do que Rahav fazia, duas ideias. Uma que ela era uma mercadante, ela tinha lojas, ela tinha comida. Outra explicação é que ela tinha uma casa de promiscuidade, de mulheres que se vendiam para prazer de homens. Ou seja, os mensageiros de Yoshua vão para o lugar mais baixo da terra. O lugar onde não existem limites, o lugar onde tudo é aberto, para mostrar, olha, daqui que a gente está começando, é aqui que se encontra, mas a gente quer chegar em outro lugar. A gente vai levar a terra lá para cima. A gente vai trazer santidade e Kedushá para essa terra. Então, logo antes da primeira guerra, logo no nosso capítulo, no 5º capítulo, antes de chegar na guerra, no 6º capítulo, antes de começar a conquista na prática, o povo judeu faz Brit Milá, faz a circuncisão, representando que a gente não está vindo sem limites. A gente está vindo para construir um país como se deve. E no livro de Zechariah
Zechariah é um dos grandes profetas que viveram no fim do primeiro, próximo ao segundo Beit HaMikdash. Tem lá psukim, não vamos trazer agora todo o livro de Zechariah, mas tem psukim muito interessantes. Tem alguns versículos lá que contam pra gente que ele Atid Lavo, no futuro, quando o terceiro Beit HaMikdash for construído, quando o último Beit HaMikdash for construído, vai sair um rio de água. Um rio de água, a água tende a purificar. A água é conhecida no judaísmo como aquela que purifica. Vai sair um riozinho de água que ele vai sair do Beit HaMikdash, do Kodesh HaKodashim, do lugar mais santo da terra. Esse fio de água vai descer até Emek HaShitim, até o acampamento judaico do povo judeu fora de Eretz Israel, do lado leste do Rio Jordão. O fiozinho de água vai sair do Beit HaMikdash até lá, representando justamente esse nosso ponto. O povo judeu saiu do lugar mais baixo, onde eles caíram com as filhas de Moab. Eles foram para a casa de Rahab, chegar no Beit HaMikdash. A meta é construir aqui uma sociedade que vive de acordo com o judaísmo, que vive de acordo com os ideais, com os valores judaicos, com os limites, com as proibições e com a santidade que tudo isso traz. Então, logo antes de começar o nosso quinto capítulo, conta sobre o Brit Milá, não como um fato qualquer, não só simplesmente dizendo, o povo judeu veio, fez Brit Milá, circuncisão e seguir em frente. Não, esse daqui é o começo, daqui tudo começa. Yoshua, no dia que eles atravessam a priori, no dia que eles atravessaram a terra que há 40 anos eles estão esperando, não é vamos fazer festa, chegamos, vamos lá aproveitar a vida. Não, vamos saber pelo que a gente veio. Qual a nossa meta? Brit Milá. Logo circuncisão no primeiro dia que eles chegam, depois a gente pode seguir em frente. Zat Hashem, em breve veremos a guerra contra Jericó, a primeira conquista de Eretz Israel. Tchau, tchau.